Meu irmão. Ó, entrando aqui ao vivo agora Estamos ao vivo no Instagram e ao vivo no YouTube, falando aqui com o Wilson, José Wilson. Wilson, primeiramente, seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, muito obrigado, muito boa noite a todos aí. Prazer enorme estar aqui com vocês. Legal demais. Galera, é o seguinte, nós decidimos fazer uma live com o Wilson aqui hoje. Eu passei um perrengue recentemente no Brasil Ride, lá na Bahia, 7 dias, e eu usei muito das técnicas que o Wilson fala na mentoria dele. Mais para frente eu vou mostrar um pouquinho o conteúdo da mentoria, vocês vão ver que incrível que ter um acompanhamento e ter uma mentalidade de campeão. Eu até coloquei no título da live hoje a mentalidade de um campeão, porque é o seguinte, eu costumo dizer que quem é organizado nos seus pedais, no seu treino, ele realmente vai ter sucesso na vida. É impossível um atleta ou um praticante que não seja atleta se organizar nos treinos, conseguir treinar e não ter sucesso na vida. Essas coisas andam junto. E eu vejo o Wilson hoje, um cara que em cima da bicicleta fez muita coisa. Atrás dele ali, se você olhar, ó, aquela camiseta é uma das mais almejadas por todos. Fala aí, Wilson. De onde que é? Fala pra turma. Tem um pouquinho da história aqui, né? Do que a gente viveu no esporte. Foram 12 anos, né, de dedicação ao alto rendimento. E então tem um pouquinho dessas conquistas aqui. E a grande missão hoje é exatamente levar isso. O que eu aprendi com o esporte e colocar isso a serviço das pessoas para que a gente ajude as pessoas a evoluírem no esporte, claro, mas em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Muito bom, meu irmão. Tá entrando na live aqui, cara, o Leonardo, o César Moraes, o Eduardo Henrique, eu acho que o Eduardo Henrique é de Joanópolis, é o Du, confirma aí, Du. O André, o Kleber Nascimento, tá sempre presente aí. Kleber Couto, Kleber, você tá devendo um treino para mim no final de semana de ritmo, hein, meu irmão? Quero ver, hein? Foi assim, como eu estava falando anteriormente aqui, eu já passei no Brasil Ride por várias situações onde eu usei algumas coisas que você fala na sua mentoria e que com certeza você usou na sua vida também para vencer tudo que aconteceu contigo, né, meu irmão? Sim, sem sombra de dúvida. Como que foi essa experiência do Brasil Ride lá que você teve? A última? Foi a última. Assim, a gente quando vai para uma competição e se prepara, tem uma expectativa muito grande, né, cara, em relação a competir bem, entregar um bom resultado que eu digo assim, em relação ao que a gente pode entregar de resultado, né? Há uma diferença muito grande que o pessoal pensa e se engana, que a gente vai para a competição querendo ganhar. O atleta profissional, semi-profissional, ele vai tentando entregar o melhor do corpo dele. O resultado de ganhar a competição ou perder são fatores que ele não pode controlar totalmente, porque depende também do adversário, né? Então eu Sim. fui para o Brasil Ride sabendo assim, cara, eu tenho o que entregar e o que eu quero entregar é isso. Só que cheguei lá, tive um problema estomacal, passei mal, que eu quase não completei a segunda etapa. Você sabe que é uma das mais duras, né, cara? E fiz praticamente 8 horas e meia pedalando sem conseguir comer, cara. Pra você ter uma ideia, eu só não tive cãibra no lóbulo da orelha. Tirando isso, o corpo inteiro travou. E um certo momento, cara, eu falava para mim mesmo assim, ó, aquela dualidade assim de sentimentos e pensamento, né? Nossa, eu não aguento mais, eu não consigo mais. De chorar em cima da bicicleta mesmo, olhar para o meu parceiro na frente e falar assim, ô Denis, volta aqui, cara, se você não ficar perto de mim, eu não consigo completar. E ao mesmo tempo, eu lembrava de um gatilho que o Hermes fez comigo, cara. O Hermes tem a técnica de coach, ele fez um gatilho comigo, que eu batia na minha coxa, assim, momentos, e aquilo lá, eu falei, não, eu consigo, cara, eu já passei por situação difícil, eu consigo. E aquilo lá, eu passei aquela etapa lá, que eu até pus num vídeo aí, que foi a mais dura da minha vida. O pior dia da minha vida em cima da bicicleta. E eu acho que você, assim, mais do que nunca, pode falar para nós aqui o que faz a gente levar o corpo nesse extremo e, ao mesmo tempo, essa dualidade de sentimento, a gente conseguir vencer isso, essas técnicas que você domina para isso. Sim, isso, esses diálogos é muito importante, esses diálogos internos nesse momento é muito importante, porque isso vai revelar e trazer questões da sua infância, de toda a sua vida, né, de questões que vão estar ali no seu subconsciente.
Mas essas experiências, o Brasil Ride é um tipo de prova, é um tipo de experiência que eu super recomendo para qualquer tipo de atleta, porque o que é a competição para alguém que está buscando evoluir de fato através dessa ferramenta bicicleta? A competição é essa ferramenta que você vai colocar tudo à prova. Se você que aí vai vir todo tipo de interferência interna, interferência externa e tudo que pode acontecer. E quando isso acontece, é que você vai conhecer mais de fato sobre você mesmo. Então, essa foi uma grande experiência que você teve. Eu já fiz 2 Brasil Ride, eu tive essas experiências também, de ter, isso é normal. Até eu falei com o Gabriel é aluno seu, eu acho, né? É, isso Eu aí. falei com ele, ó, esse tipo de coisa é normal de acontecer num Brasil Ride da vida, num tipo de prova desse, e esses são momentos decisivos que você vai quando nada dá certo. Até ontem eu postei um trechinho do vídeo da mentoria falando sobre isso, ó, quando nada dá certo, como que você reage? Porque esse é o momento que você vai conhecer mais sobre você mesmo. Então, ter uma ferramenta de ancoragem para usar a seu favor é importantíssimo nesse momento. E quando você vai conhecer. E aí, o legal é que quando você toma essa decisão, traça esse desafio, vai um pouco além, pratica a fruição, que é a questão que eu estava comentando do livro do Flow também, num outro vídeo. Então, esse ato de ir um pouco além, de chegar no seu limite ali, de esgotar, parece que esgotar todo tipo de força, e, nossa, não dá mais, cara, eu não consigo dar uma pedalada mais, mas aí você insiste, aí você começa a descobrir força, e descobrir que não, dá para ir um pouco mais, e aí você vai praticando essa fruição, essa arte de ir um pouquinho além, ir um pouquinho, e de repente você termina essa etapa, foram 8 horas e meia, a minha segunda etapa de Brasil Ride, quando era na Chapada Diamantina, quando tinha Vietnã lá também, a primeira participação minha, eu gastei 8 horas também para fazer, eu quase morri. Lá no Só estando Vietnã, lá. você tá doido. Lá no Vietnã eu ficava rezando, véio. Eu sempre gostei de trilha, eu amo trilha, e aqui na nossa região a gente tem muito disso. E lá o Vietnã, 15 quilômetros de trilha, é uma trilha que você entra assim, de repente chega uma hora, você não aguenta mais, você não aguenta mais raiz, não aguenta mais pedra. Fala, meu, eu só quero sair desse lugar, eu só quero terminar essa trilha. Então você leva o seu corpo a esses limites, porque isso é muito importante. E é nesses momentos que você vai conhecer mais sobre você de fato. E isso É, você vai levar para sua vida em todos os sentidos depois. foi sim, e dentro de uma competição, que eu falei anteriormente, né, como que é a programação mental, né, o mindset de cada um, que às vezes a pessoa ela visa tanto o resultado final que ela esquece da trajetória, né, assim, que ela esquece do início, do meio e do fim, antes de ser campeão, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou correr o Desafio 200 aqui em Extrema, então eu tô ali na largada, tão preocupado com a chegada, que eu esqueço realmente da largada, de me posicionar bem, de comer, de hidratar durante a prova, e isso acontece durante a preparação de todo atleta, né, assim. Sem dúvida. Esse foco nesse processo, na construção, que a competição ali é a hora de você apresentar tudo que você trabalhou. Ali é o É, momento mais fácil, vamos dizer assim, né? O Avancini fala isso. Ganhar a corrida é fácil, difícil é construir a performance, o condicionamento que vai te levar a atingir o seu objetivo, a vencer uma prova. Então, o foco tem que estar no processo, tem que estar na construção e tem que processo. estar em cada detalhe. É É, isso que aí entra na questão da consciência plena, do mindfulness, do estado meditativo do yoga, que eu falo muito, que é você estar 100% no agora e 100% atento. Porque senão você esquece. Aí entra questões de autossabotagem também. Então, às vezes, você esquece da sua garrafinha ali no momento da largada, de repente você esqueceu a sua garrafinha, ou você está com a calibragem do pneu errado. Então, são questões que acontecem ali porque você não está no agora, você está tão preocupado e querendo tanto o resultado que você acaba esquecendo do que de fato você precisa fazer para atingir o tá. resultado. E Eu aí vai sei, tudo olha embora. que interessante. Lá no Brasil Ride, quando eu terminei essa etapa, tal, nós no outro dia nós estávamos reunidos lá, eu, Gabriel, o Diego, uma galera que eu treino e alguns amigos. E o Gabriel comentou sobre você, falou que conversou com você sobre a prova. Você mandou para ele, acho que um áudio, se eu não me engano.
e você falou com ele que isso foi muito importante para ele, ele comentou isso lá com a gente, pela tua experiência, o que você falou, o que lá ficou na mente dele, o quanto realmente a tua experiência, sim, pode agregar para nós, cara, poder completar uma ultramaratona ou mesmo melhorar nossa rotina de vida, né? Não só em cima da bike, mas realmente rotina de vida, né? Aprender a ter um pouco mais de resiliência, né? Sim, sem dúvida. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo, esse trabalho da mentoria, que a gente lançou recentemente e colocou à disposição das pessoas, é um trabalho que a gente começou a fazer graças ao pedido de várias pessoas. Até o pai de uma atleta de 15 anos, ele falou, Wilson, você tem que ensinar o que você sabe, o que você vivenciou em cima da bicicleta. Aí veio o acidente foi um detalhe aí, né? Foi algo que veio para revelar o que você tinha trabalhado a sua vida inteira, que você tinha construído a vida inteira, o acidente só veio para mostrar quem você realmente era, como atleta, como pessoa. E hoje colocar isso à disposição das pessoas é a missão, porque é muito importante. Tudo que eu aprendi com o esporte, dentro dele, fora, buscando a alta performance, eu comecei lá no yoga, comecei a ler livros, buscando inicialmente aumentar o meu rendimento, não minto em relação a isso, eu queria melhorar o meu desempenho, eu queria ser um atleta profissional, e aí eu fui estudar para isso. Que eu cheguei numa prova e de repente o Cher mandou 20 minutos mais rápido que eu. Falei, como assim? Um ser humano que tem as mesmas duas pernas e os dois braços que eu anda Isso, tão mais rápido do que eu. isso você já estava na elite, sim? Não, isso quando eu era júnior, quando eu tinha 15, 16 Ah, anos de idade. Aí eu falei, meu, o que tem de diferente nesse cara que tem os mesmos dois braços e duas pernas e ele anda tão mais rápido do que eu? Aí foi quando eu comecei a assistir filme, documentário, ler livro e buscar conhecer mais sobre o ser humano, sobre a mentalidade. A gente tinha uma palestra de um neurocientista também nessa época, ele explicando as questões mentais, a importância disso. E ali começou essa jornada minha. Então, o resultado final hoje de conversar com a pessoa num simples áudio desse e ajudar tanto ela e tudo que a minha história demonstrou é o resultado de tudo que foi construído ao longo dos últimos 17 anos. E isso é para a vida, né? Isso não é só para o esporte, isso você vai colocar em prática em todos os sentidos da sua vida. E o esporte é essa ferramenta incrível, né? Eu gosto muito do esporte porque eu aprendi tudo, mais da metade do que eu sei eu aprendi ali em cima da bicicleta e isso a pessoa vai show. colocar em prática em qualquer sentido da vida dela. Eu costumo dizer muito, cara, para os meus atletas que Opa, treinam comigo na consultoria, que se você consegue se organizar em cima da bicicleta, com seus treinamentos, se você realmente treina, principalmente com um treinador, né, com coach, e você consegue seguir rotina de treino, dar feedback, receber feedback, você vai ser um profissional melhor, um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor. Porque você aprende a ser organizado, né, cara? E sem organização na vida, cara, não faz nada, né? sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O que o esporte demanda é o que? Disciplina, é foco, é resiliência, é perseverança. E isso é para tudo na vida. Se você quer ser bem-sucedido no seu trabalho, em tudo que envolve, deixa eu só arrumar aqui o negócio. Pede a solicitação na live ali e tira o negócio do descanso da tela, que quando tá lá na live ele desliga. Vê se você consegue. Descanso tela? Tranquilo, a hora que você pediu acesso aqui. Eu não entendi esse nome. Vai no ajustes aí. Será que é no ajustes do iPhone essa questão da configuração? Isso, em ajuste. Telebrilho? Tela de brilho, perfeito. Aí você deixa nunca. Nunca. Wilson, Gente, o que é isso? dentro da rotina de, Esse de bloqueio automático e deixa no. Acho que é isso. É isso. Agora entra na live e pede a solicitação para ele lá de novo. Aí. Vamos Uma lá. solicitação aí embaixo? Aqui. Não. Sai da live e entra de novo, que aí. ela vai aparecer. Aí. Aí, ó.
Deixa eu ver a linha. Agora vai. Agora vai. Vou ter que tirar o áudio aí. É. Já tá no mínimo? Já tá no mínimo. Desliga a live, deixa aí. Tá tranquilo. Vamos só aqui pelo do YouTube aqui mesmo. Maravilha, meu irmão. E sim, deixa eu perguntar um negócio para você, cara, sobre o dia a dia. Eu acompanho muito o pessoal e vejo e sinto a dificuldade de alguns em desenvolver rotina, tá? Aqui dentro do pelotão, quando a pessoa entra no pelotão e começa a desenvolver o seu treino, seja qualquer objetivo, emagrecimento, todos eles, e pergunta para mim assim, Alton, quantos dias que é ideal eu treinar na semana? Geralmente eu falo para ele assim, olha, quantos dias você tem disponível? Você não, eu quero treinar todo dia. E eu explico para ela, olha, isso não é a melhor saída. Para você incrementar uma rotina, você tem que ir de pouco a pouco. Você vai incrementar 2 dias na semana. Você fez 4 semanas, está certo, tudo bem ajustado, sem problema, acrescenta mais um. E assim vai. Mas isso, sim, é a grande dificuldade que eu vejo da maior parte das pessoas e talvez a maior desculpa que eu escuto, que é assim, eu não tenho tempo. Como que você vê isso? Como que você ajuda as pessoas a solucionar essa questão de eu não tenho tempo? O tempo é a moeda mais valiosa dos dias de hoje, né? Depois que inventou o celular e tudo que envolve, a moeda mais valiosa hoje é o tempo. Então, o que difere as pessoas que atingem seus resultados, as pessoas bem-sucedidas, das que não? É a forma com que elas usam as mesmas 24 horas. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas como que você faz e como que você usa cada uma delas. Então, existem ferramentas para isso, os aplicativos de agenda, principalmente, é muito importante. Você se programar no seu dia anterior, tem um estudo que fala que se você gasta 10 minutos da sua noite para você programar o seu dia seguinte, você ganha 2 horas em produtividade. Olha então, isso. só aí, 10 minutos hoje, nessa noite, antes de você dormir, você vai ganhar 2 horas em produtividade no seu amanhã. Então, o celular hoje é um grande... são muitos estímulos, e aí você tem que colocar meta. Eu falo para os meus mentorados também, estou cansado, cheguei do trabalho, antes de sair para treinar, eu quero ficar no sofá, eu quero dar uma olhadinha aí nas redes sociais. Então, eu falo para todo mundo, coloca a meta, porque se você não colocar a meta e não colocar o celular para despertar ali, se eu tenho 20 minutos, se eu tenho 15 minutos, deixa eu colocar o meu celular para despertar, porque senão você fica 1 hora ali, você nem vê. E aí você deixou de treinar e deixou de fazer algo importante. E aí a sua produtividade vai caindo, vai despencando. E aí você vai chegar e dar aquela desculpa e falar o que você acabou de falar. Eu não tenho tempo. Então, a grande questão é o que você faz nas suas 24 horas. Legal, então, tem relaxamentos para isso também. Tem um relaxamento de 7 minutos, que é uma meditação guiada, que em 7 minutos você entra num processo de recuperação avançado que equivale por 2, 3 horas de sono. Então, de repente, você tem pouco tempo. Você tem que conciliar o seu trabalho, atenção para a família e os treinos. Isso é desafiador, isso é um jogo de xadrez muito grande. Então, quando você entra com ferramentas desse sentido, você vai otimizar as suas 24 horas. Tem uma aula sobre isso na minha mentoria, para você otimizar essas 24 horas. Então, para você, porque senão é difícil. As redes sociais é uma coisa que é feita para atrair sua atenção, para manter você nela ali. Haja visto que a cada dia mais os vídeos são mais curtos, né? Justamente porque o pessoal está ansioso, não quer ficar muito tempo e quer um conteúdo, às vezes, muito raso, né? Não quer profundidade. Eu vejo muitas pessoas com problema de dormir, cara, de conseguir realmente dormir, descansar. Eu vejo um viés nessa tipo de meditação aí, que pode ajudar a pessoa realmente a melhorar a qualidade do sono, né? Aprender a acalmar o coração, organizar o pensamento, esvaziar a mente naquele momento. Então, eu tenho um aluno que tem problema de dormir, cara, que falam para mim, eu durmo muito mal,
eu acordo muito, eu fico pensando, e eu vejo que essa questão da meditação pode realmente ajudar demais. Sim, e se você não dorme, nada feito, né? Eu demorei muitos anos, quando eu era adolescente, nessa época. Aí fui lá, levei pau numa corrida. Falei, não, preciso treinar mais, não é possível, não. Aí eu trabalhava de jornaleiro, já pedalava 7 horas por dia, acordava às 6 da manhã, estudava à noite e treinava entre o trabalho Da escola. e a escola. E aí estava dormindo 5, 6 horas por noite, treinando igual louco, pedalando o dia inteiro. Saía, pegava a bicicleta, fazia um treino aí de 2 horas de contrarrelógio, não tinha treinador ainda. Isso lá em 2004, 2005. E aí eu tive overtraining com 17 anos, porque eu achava que quanto mais eu treinasse, melhor eu ia ficar. E E aí olha, dormindo nessa fase de crescimento, adolescente, e sem dormir, eu tive tudo um que come, overtraining. o corpo consome, né? É, e aí eu quase que eu aposentei, tive um overtraining sinistro mesmo. Pesado. Então, daí, com o tempo, eu fui entendendo que não era quanto mais eu treinasse, melhor eu ia ficar, se eu treinasse 7 horas por dia. Que eu tinha que equilibrar, é essa arte de você atingir o equilíbrio. E se você não dorme, nada feito, nada feito. Então, a Eu sim. meditação é algo para você desacelerar sua mente, porque as redes sociais, de novo, é um excesso de estímulo e de prazeres e um excesso de informação para sua mente. Então, antes de dormir, o certo, 2 horas antes de dormir, é você já nem mexer no celular, porque senão você fica estimulando a sua glândula pineal aqui, e aí você deita. Você está hiperestimulado, e isso vai atrapalhar a sua qualidade de sono. E se você não dormir, nada feito. Assim, se alguém entrou na live agora e só ouviu esse último 1 minuto e meio aí, eu já estou satisfeito, cara. E você ter falado o seguinte, não é mais que vai trazer mais resultado. Às vezes o menos é mais, é fazer direcionado e sem Sim, pular etapa, né? Assim, sim, você é um cara assim que eu sempre acompanhei, cara, desde quando eu conheci a região daqui que eu comecei a ver você. A primeira vez que eu vi você competindo, você andava numa Epic full, sim. vermelho e preto, mais preta do que vermelha. Você lembra disso, dessa bike? Lembro demais, 2010, 11 aí. Cara, eu era fascinado naquela bike, velho. Você, Nossa. o Hugo Prado, corri com aquela bike também. Era ou não era? Era essa bike, o Hugo tinha a parceria com a Specialized, aí ele usou ela e no final do ano ele tinha que devolver ela. Aí eu estava treinando com ele, destacando ali, aí ele conversou com o pessoal da Specialized e eles deixaram essa bicicleta para eu usar. Aí eu usei ela por 2 temporadas. E era um sonho, né? Assim como hoje uma Epic é um sonho, naquela E época é a mesma coisa. Então, para mim, um menino aí de 20, 21 anos andar naquela Epic foi andar demais. de Porsche. É, Né? Guidãozinho pequeno ainda da época, né? Assim. sim, Era, que isso. era Já muito é o que eu legal. falo, que tipo, aquela bike já era incrível. Imaginem hoje, o tanto que evoluiu a suspensão, a geometria, aí depois a roda 29. Nossa. Que isso, não sei. Assim, e por que eu tô falando dessa época? Porque às vezes o pessoal acha que existe atalho no resultado, né? Seja ele qual for, no trabalho, no amor, na Sim, bike, não existe atalho, né? Assim, olha quantos anos você está na estrada, mas existe uma forma de encurtar esse tempo de forma inteligente, né? sim, Que você falou uma delas, que é menos é mais, treinar da maneira certa, organizar os treinos. Outra, você planejar o que você vai fazer na semana e todo dia revisar esse planejamento através de uma agenda, né? sim, sim. Hoje a gente tem quantos aplicativos aí, então é você otimizar a sua rotina, atingir esse equilíbrio, conhecer mais sobre você. Então o corpo vai estar sempre dando os feedbacks ali, e você ter um trabalho com um profissional igual o Elton, você ter esse acompanhamento, alguém que tem experiência, que tem vivência, para te ajudar, porque até a gente sabe que até você atingir a percepção leva-se anos de prática. Então, você entender mais sobre o seu corpo, para você chegar nesse equilíbrio. Então, é um jogo de xadrez muito grande. O esporte é fantástico e o ciclismo ainda mais, né? Eu sempre, às vezes, comparo com a corrida, por exemplo. Então, aqui a gente tem 2 atletas, um do ciclismo e uma da corrida. Os dois, como pessoa, como potencial, são os mesmos. Só que o da corrida atinge muito mais resultado,
porque na corrida não são tantos fatores como no ciclismo, como no mountain bike. Então, você equilibrar todos esses fatores é algo que é complexo, mas que essa complexidade eu acho que é a grande questão da coisa também. Isso é o que eu sempre fascinei, eu sou amante da alta performance e sempre amei isso desde sempre, por causa disso, ó, são muitos fatores para você cuidar. Você tem que ter um autoconhecimento, você tem que buscar além da bicicleta, uma preparação numa academia, num yoga, num pilates, você tem que construir a sua musculatura, fazer esses trabalhos exteriores, ler, sempre falo para os meus mentorados, vai treinar a sua mente, a leitura é uma ferramenta para você adquirir conhecimento, treinar sua mente, praticar concentração, que é algo que você vai precisar para você chegar no estado do flow, por exemplo, e extrair o máximo do seu potencial. Legal. Então, é uma quantidade de fatores muito grande e isso torna tudo isso fantástico. Sim, um dos treinos que otimiza o resultado, agora falando um pouquinho de treinamento, mas para você entrar com a tua experiência prática. Uma das coisas que mais otimiza resultado são os treinamentos intervalados. Inclusive, eu acabei de gravar 2 vídeos no YouTube, tá aí dentro, quem quiser ver. Na sua trajetória na bicicleta, 2 perguntas dentro de uma. Na sua trajetória, você burlou muito treino de intervalos, tipo assim, hoje eu não vou fazer isso não. Ou começou a fazer, e hoje não estou aguentando, ou não estou com cabeça. E como que você driblava essa sensação? Por quê? Quem treina, vários alunos, quando eu vou analisar o treino dele lá, eu vejo que o cara começou muito bem, lá no meio dos estímulos, o treino começou a ficar avacalhado. E quando eu vou conversar com ele, às vezes faltou foco, faltou ele pensar assim, caraca, olha o que eu fiz até agora, e acabou não completando, não foi força. Como que você fazia na sua mente para conseguir driblar isso e entregar o treino planejado do dia? Sim, eu era meio doido, assim, né? Eu até brinco que eu falo que se o treinador mandasse eu comer terra, que aquilo ali ia aumentar o meu rendimento, eu comia. Então, eu sempre fui muito rígido nesse sentido. Mas, às vezes, tem um episódio interessante que eu acho que é legal de compartilhar, que eu estava fazendo, era uma época de fase intermediária, então eu estava fazendo estímulos ali. Já era profissional, estava na minha melhor época, assim, e eu estava fazendo 3 estímulos de 20 minutos em subida, dentro de um treino de 2 horas e meia. Então era um treino duríssimo. E eu já estava na terceira semana desses estímulos. E aí eu lembro que eu falei com o meu treinador, eu falei, ó, hoje eu fazia na terça e na quarta, 2 dias seguidos ainda esse estímulo. Que era ali no limiar de lactato, para conseguir jogar o limiar um pouco mais para frente. Pra cima. E aí eu falei com o meu treinador, eu falei, ó, hoje eu fiz, mas amanhã eu acho que eu não aguento nem andar. Ele falou, como assim? Espera chegar amanhã, dorme bem, recupera, amanhã você vai lá e tenta. E eu peguei e falei, ele tá certo, amanhã é um outro dia, amanhã eu vou lá e vou tentar. Aí eu fui. E aí eu desenvolvi uma ferramenta, esse é só um exemplo disso, dessa negociação interna. Eu desenvolvi essa tática de conversar comigo mesmo. Eu sempre falo na mentoria que é sempre aquela situação, tem um anjinho do lado ali falando, não, vai um pouco mais, você consegue, e tem um diabinho do outro lado falando, não, larga a mão disso aqui, você não precisa disso. Um amador, esse diabinho vai falar, você nem é profissional, para que se dedicar tanto? Então, esse diálogo vai sempre existir. E o que você tem que fazer nesses momentos é fazer com que a sua versão positiva, com o seu anjinho ali, vença esse diálogo. Então, o que eu fazia? Eu fui lá, fiz um tiro de 20 minutos. E aí eu já estava morto. Falei, quer saber? Eu vou tentar mais um. Aí fui lá, fiz mais um. Arrastando, mas fiz. Cheguei fazendo lá na Serra de Bom Repouso isso. Quem conhece aqui sabe que é uma serra dura. Aí eu falei, quer saber? Depois de fazer o segundo, falei, quer saber? Quem já fez 2, faz 3. Vou Vou tentar terminar. mais um. Vou terminar. Aí eu fui lá e fiz o terceiro. E aí eu entendi que, essa negociação, se você faz a sua versão positiva vencer, você consegue. Porque o nosso corpo, ele pode muito mais do que a gente imagina, né? Em situações como o Brasil Ride da vida. Isso eu aprendi com o Brasil Ride também. Lá na 5ª etapa, eu acordei morto. Já tinha tido problema de esse problema que você teve, já tinha estourado a corrente, já tinha furado o pneu umas 5 vezes. E aí eu falei, não dá mais, não é para ser. E eu acordei destruído.
E aí você olha lá, nossa, etapa de hoje, 138 quilômetros, 3.500 de elevação. Você fala, meu, como que eu vou fazer isso? E aí você vai e insiste. Era profissional, eu falei, tem que ir. Tava correndo com o Lucas Calvo, fazendo um intercâmbio sinistro com ele ali, falei, tem que ir. E aí fui. E aí, de repente, 5 horas e meia, 6 horas depois de prova, a gente estava terminando ali, sprintando, disputando o sexto, sétimo e oitavo na geral, com o Coreia Namoto da Specialized, que era top 10 do mundo. E terminando a prova ali, para quem não conhece. terminando ali como se fosse uma prova de XCO. E aí, quando eu sentei e comecei a comer ali, esperando a alma voltar para o corpo, como a gente brinca, né? Aí eu falei, nossa, como assim? Há 6 horas atrás, para tomar café, estava dando trabalho. E agora eu andei 6 horas em alto nível, cheguei em sétimo geral aqui. O meu corpo realmente pode muito mais do que a minha mente imagina. Eu só preciso daí que nasceu essa frase que eu cito nas palestras, que diz que o nosso corpo pode muito mais do que a gente imagina. Você só precisa convencer a sua mente disso. Então, daí que nasceu dessa conclusão. Mas é isso, é trabalhar esses diálogos internos. Tem ferramentas na mentoria para você trabalhar isso a nível subconsciente, para você melhorar esses diálogos internos. Isso é importante, porque naquele momento difícil ali, o diálogo interno, a chance da sua versão negativa vencer é muito grande por causa de paradigmas e de um monte de coisa, de crenças limitantes, mas é essa negociação entre você e você mesmo. Estou fazendo isso hoje novamente, e essa é a questão, é algo que eu gostei e que eu coloquei em prática no esporte. Tá sempre negociando, né, comigo mesmo ali naqueles momentos difíceis. Aí colocava a foto da minha filha ali no guidão, no avanço da minha bike. Então, quando estava difícil ali, eu olhava e falava, não, isso aqui eu sou profissional, isso aqui é pelo melhor pela minha filha, não vou desistir por causa dela. Escrevia ali frases motivacionais, ou escrevi as minhas metas ali no guidão da bike. Então, quando tá ali, você está naquele momento difícil, e aí você está pensando em desistir, você dá aquela olhada na sua meta, e aí você lembra, através do seu consciente, você lembra o seu subconsciente do porquê você está fazendo aquilo, de qual que é o propósito disso. Então, são algumas das técnicas. Foi, assim, muito bom, cara. Outro detalhe, assim, que acontece, outro fato que acontece com quem pedala, com quem treina mesmo, essa semana eu encontrei um amigo aqui dentro da academia que começou a pedalar um pouquinho ali na pandemia, lá no início da pandemia mesmo, e veio ali trazendo a bicicleta, meio que em banho-maria, há uns 4 meses atrás, deu uma engrenada violenta, cara, começou a pedalar direto, veio para o pelotão Mafra, entrou, começou a treinar, querer buscar coisa, de repente deu uma esfriada, mas de uma vez, assim, parece que tirou da tomada, sabe? Eu vejo que isso acontece por diversos fatores que não dá nem para julgar ou comentar, né? Cada um passa por isso. Mas um detalhe que acontece comigo, que às vezes me leva a esse tipo de coisa, e acontece com muita gente, eu acredito, que são, vamos falar assim, os pontos negativos de qualquer preparação. Por exemplo, eu chego do trabalho aqui na hora do almoço, tenho que pegar meu filho, levar na escola e voltar. Isso para mim já é talvez uma assim, nossa, eu tenho que ir lá, depois eu tenho que voltar a treinar ainda. Aí quando eu chego em casa, bate aquela vontade assim de sentar no sofá, velho, para dar aquela olhadinha no esporte. Eu gosto muito de assistir reprise de prova da Europa, a gente aprende muito, eu tiro muito ensinamento de lá. Então eu sento ali um pouquinho sem pensar no tempo. Como assim? Por exemplo, eu tenho que estar 3 horas de novo na academia, tem que estar 4 horas lá, então eu tenho 2 horas para treinar. Poxa, eu vou assistir 5 minutos. Então, assim, a gente tirar da nossa frente aquilo que afasta a gente do resultado. Como que você fazia, Ilcim? Como que você orienta as pessoas a fazerem em relação a essa programação? Primeiro, você tem que ter clareza dos seus objetivos e do seu propósito no esporte. Onde você realmente quer chegar. Esse é o primeiro grande passo, né? Depois, você pode se dar pequenas recompensas. Tem uma aula que eu falo que é sobre você associar a dor, tudo que te afasta do seu objetivo. Então, às vezes você está cansado, você poderia ficar meia hora ali no sofá assistindo um replay de prova. Isso é algo que até vai acrescentar para você
enquanto você está com o corpo esticado, você está recuperando. Então, isso pode entrar como uma recompensa. Então, ao longo do processo, para você se manter motivado, você precisa de pequenas recompensas. Bom, cara. Porque tudo no esporte, o ser humano, ele busca o prazer e evita a dor. Isso é básico do ser humano. Então, você começar a associar coisas positivas, o que te aproxima do seu objetivo, você tem que dar recompensa para você começar, para o seu subconsciente começar a entender que, ó, quando eu faço isso, quando eu faço certo, eu tenho uma recompensa, eu tenho uma pequena recompensa. Então, aí você começa a viciar o seu subconsciente a querer cada vez mais fazer aquilo. Muito bom, velho. Isso, ao contrário, para as questões que te afastam do seu objetivo. Então, eu gosto de tomar uma cervejinha. Fazer isso uma vez por semana é tranquilo, tomar 2 cervejas. Isso pode entrar até como uma recompensa. Ó, se eu fizer a minha semana redonda, cumprir toda a minha planilha, os meus treinos intervalados, se eu fizer tudo direitinho, eu vou tomar uma cerveja como recompensa no sábado. Uma lata, né? Não é um barril. Uma caixa, né? Então, é uma pequena recompensa que você gosta muito e você vai se dar. Então, essas pequenas recompensas são importantes ao longo do processo, porque ninguém se mantém motivado por tanto tempo assim. Então, essas pequenas recompensas vão estar ali, alimentando você ao longo do processo. E aí você associar a dor, o que te afasta, então, não, eu podia tomar 2 latas de cerveja, eu fui lá e tomei um fardo de cerveja. Então, aí é a hora de você começar a associar a dor, porque isso afasta você do seu objetivo. E aí você começar a associar isso à dor, tem uma técnica da PNL, que é do elástico, por exemplo, que são questões que vão te ajudar nesse sentido. Mas saber exatamente onde você quer chegar e focar também, uma outra dica super importante, é você fracionar suas metas. Então, eu quero ser um atleta de 15 anos que quer ser campeão mundial. Uma menina, só que aí ela vai olhar lá para atual campeã mundial e ela vai ver que tem um buraco entre as duas gigantesco. Então, se ela ficar olhando só para aquele objetivo final, dificilmente ela vai se manter motivada ao longo dos 10, 15, talvez 20 anos que esse processo vai levar. Então, você fracionar suas metas, para ser campeão mundial daqui 10 anos, onde que eu tenho que estar daqui 5 anos? Onde que eu tenho que estar daqui 4, daqui 3, daqui 1, daqui 6 meses, e para você chegar no que você tem que fazer no seu hoje. Porque aí você fracionou assim, e aí você vai focar no que você tem que fazer a cada dia. Porque assim você vai se manter motivado, vai estar um dia, a cada dia mais próximo do seu objetivo, e não vai ter essa esfriada aí de uma hora para outra. Assim, complementando tudo que você falou, esse cara aqui que vocês estão vendo na tela é o Hans Beck, é um dos principais atletas do mundo hoje de provas de ultramaratona, né, Sim? Sim. E ele comentou pós-Brasil Ride o seguinte numa caixinha de pergunta dele. Perguntaram qual que é o principal desafio dele. Ele falou assim, meu principal desafio é me manter motivado para treinar para a próxima temporada. Porque você imagina um cara que está há mais de 20 anos fazendo isso em alto nível, desde as categorias de base, e ele saber que segunda-feira agora ele volta de novo a fazer a mesma coisa que ele faz há 20 anos. Né, assim? Isso pode entrar na zona de conforto ou pode entrar numa saturação ali, né, de 20 anos fazendo aquilo. O cara já é bom, né, velho? Para que ele vai mais? Chegou no topo. Então, aí ele tem que subir a régua dele. É o que eu falo na mentoria. Então, se você quer aumentar o seu tamanho, aumenta o tamanho dos seus sonhos. Então, o que ele tem que fazer para ter uma nova motivação? Ele tem que traçar um objetivo diferente e maior. Porque aí, a partir do momento que ele traçou um objetivo maior, ele, eu tenho que, segunda-feira eu tenho que treinar mais do que nunca. Eu tenho que, para eu atingir um resultado diferente do que eu atingi nos últimos 20 anos, eu vou ter que fazer algo diferente. Então, tá sempre subindo a sua régua, isso é para todo mundo, é para um cara desse, que já chegou no top do mundo, como é para um iniciante, para todos nós. E eu já tive a honra dele passar, isso é legal de compartilhar, porque quanto melhor o cara é, mais humilde ele vai ficando, né?
Isso é algo que é lindo do esporte. Meu primeiro Brasil Ride, ele estava correndo Thiago, não. Com o Bart Brents. Bart Brents. E a gente estava em 10º geral ali, eu estava tentando colocar o óleo na minha corrente, assim, em movimento. A gente tinha passado nos rios e tal, minha corrente estava muito seca. Aí ele pegou, nem falava a língua dele, acho que é alemão, né? Ele pegou e tocou assim em mim e falou, dá aqui o óleo. Aí ele pegou o meu óleo e eu continuei, e ele, assim, em movimento do lado, passou o óleo na minha corrente para mim. Adversário, hein, cara? Adversário andando no pelotão, que nem tem obrigação. Obrigação nenhuma. Então aí você vê o nível de ser humano que esses caras vão chegando, né? Então é legal compartilhar isso, porque a humildade do cara, aquilo ali ficou muito marcante para mim. Como assim? É um cara que é top do mundo, o cara falou, não, você está com dificuldade aí, calma aí, dá aqui o óleo, eu te ajudo, não vai atrapalhar a minha performance. Então, isso não dá em nada, né? Não. Eu costumo dizer dentro das minhas lives que quando eu dou uma live prática de treinamento, que eu falo o seguinte, olha, ajude quem está do seu lado a melhorar. Faça o seu colega de treino, o seu amigo da cidade andar melhor que você. Isso vai ajudar o seu nível a mudar também. Então, até um pedido, pessoal, se você está vendo isso aqui, tem um pedacinho que foi importante, compartilha esse vídeo com alguém, manda para o pessoal do grupo aí de vocês de WhatsApp, de grupo de pedal, que eu tenho certeza que tem algo que pode ajudar as pessoas. E sim, eu tenho uma gama muito grande de pessoas que eu atendo dentro do pelotão aqui, que passam por problemas psicológicos. E o principal deles que veio aí com... A gente não pode falar que veio com a pandemia, né, assim, porque assim, isso já é uma coisa recorrente de muito tempo, talvez ela explodiu ali, a pessoa descobriu isso ali. E no pedal, eles estão vendo que é uma maneira de sair desse quadro. E eu tô feliz demais, cara, porque eu tenho ajudado algumas pessoas, assim, que elas dão um depoimento para mim, e esses dias uma pessoa me deu um depoimento, cara, de mais ou menos 20 minutos, que eu arrepio de falar, cara, falando o que mudou na vida dela ter começado a treinar no pelotão, ter começado a ter uma rotina. E você já vivenciou isso com alguém, assim, já pôde ajudar alguém a sair desse estado através da mentoria, através da bicicleta? Sim, toda hora, né? Toda hora. Então, esse projeto começou, eu comecei a colocar em prática a mentoria de 1 ano para cá com atletas, mas isso já é um trabalho que eu fazia com quem já passou por lesão medular, gente do Brasil inteiro que eu acabo conversando, e isso sempre foi de mim, né? E através das palestras, principalmente, então é muito gratificante. Eu falo que hoje, no final de uma palestra, uma pessoa chega ali e dá o feedback dela e fala, meu, a sua palestra mudou minha vida, você pode ter certeza disso. Então, isso é algo tão gratificante que tudo que eu conquistei, que tem um pouquinho aqui atrás, nada, nenhuma medalha, nenhum troféu desse vai ser mais importante do que isso, de você ver a mudança na vida das pessoas do seu trabalho. E o nosso esporte é maravilhoso por isso, o nosso trabalho, o trabalho que eu venho fazendo, isso é fantástico porque você vê realmente essa mudança na vida das pessoas. E a pandemia, ela só agravou, né? Ela acentuou algo que todos nós tínhamos, o nosso estilo de vida. Então, a pandemia veio para acentuar e revelar isso, que é o nosso estilo de vida, é uma série de fatores que estão relacionados a isso, né? Mas o esporte é, sem dúvida, uma ferramenta incrível, porque, como o Bernardinho fala no livro dele, né, que o esporte é legal, que você está ali se dedicando, e aí você vai lá em frente ao espelho e você vê o resultado. Às vezes, a nível mental, a nível emocional, é difícil você mensurar isso, você ter o feedback. Mas no esporte, você se coloca diante do espelho e você vê o resultado. E isso é um ciclo vicioso no bom sentido, que vai te motivar a cada vez buscar mais aquilo. E aí é onde as mudanças realmente acontecem. E aí você tem essa mudança na vida da pessoa e isso é muito gratificante. O trabalho que eu faço hoje, eu sou muito mais feliz do que quando eu ganhava corrida, exatamente por isso, por esse feedback. Exato. Sim, o seu trabalho, o meu trabalho, eu quero deixar bem claro para as pessoas que não é somente para atleta ou pessoas que querem ter pódio, né? Eu acredito muito que o seu trabalho não está ligado somente a quem quer ser primeiro colocado no Campeonato Brasileiro ou ganhar competições regionais, mas é para todos. Uma das pessoas que me agradeceu para sair da depressão desse quadro, ele falou para mim assim, Elton, eu tinha muita vontade antes, mas eu não procurava,
porque eu achava que era só para quem quer competir, só para quem quer ganhar a prova, e não tem nada a ver, Nilson. A sua mentoria, ela não é somente para quem quer ganhar corridas. É claro que pode ser, e também pode ter o direcionamento total, mas é para qualquer ser humano, né, Nilson? Qualquer ser humano. E o foco maior é nesse pessoal iniciante, em quem começou no esporte recentemente. A pandemia trouxe muito isso, né? O nosso esporte dobrou de tamanho. Então, tinha gente que nem fazia ideia do que era bicicleta e hoje está treinando, está com assessoria e está se encontrando no esporte. Então, o foco principal da minha mentoria são os amadores, são esses iniciantes, o pessoal novo do esporte, para ajudar eles, colocar tudo que eu levei 12, 17 anos para aprender, colocar tudo isso que foi transformado em um método à disposição deles, para eles assistirem na sua casa, a hora que eles quiserem e a hora que eles puderem, e colocar, trazendo ferramentas para isso, metodologia para isso, para que elas coloquem isso em prática e atinjam os seus resultados, tanto no esporte quanto na vida, como a gente falou. Então, isso é um trabalho que é muito gratificante, como eu disse, e está ajudando muitas pessoas, e a nossa missão é essa, né? Olha que legal, assim, eu estou colocando aqui na tela um pouquinho do que tem dentro da mentoria, que fala um pouquinho sobre como ter objetivos claros, né? Olhar isso lá fácil, como livrar dos lixos, isso aqui, cara. Você não sabe a curiosidade que eu tenho de abrir isso aqui, cara. Como otimizar suas 24 horas, é meu maior desafio, cara. Há anos é isso. Se libertar do que te atrapalha, acreditar mais em você e melhorar continuamente, como se manter motivado durante o processo. Eu, sim, talvez esse último aqui, que não é o último, mas esse aqui é um dos que a gente pode usar para qualquer coisa na vida, né, cara? Motivação para acordar todos os dias, né? Assim, para abraçar a esposa, para abraçar o namorado, o filho, para sair de casa para trabalhar, né? Exatamente. É um trabalho que é fantástico, aí tem só alguns pontos ali, mas isso, você se manter motivado, da onde vai vir essa motivação, ter clareza, otimizar. Então, são os desafios. Eu fui atleta por 12 anos, eu comecei do zero, eu era lá um simples jornaleiro aqui de Cambuí, uma cidadezinha no interior, e eu tive que criar as minhas circunstâncias, as circunstâncias que eu precisava, porque eu ainda não tinha resultado para ter uma equipe, para correr com a bicicleta, igual a gente falou. Então, eu tive que ir criando essas circunstâncias do zero e eu aprendi. Então, em qualquer nível que você tiver do esporte, pode ter certeza que eu já passei por ele, desde o inicial, do mais baixo, até o mais alto rendimento. Então, vivenciei isso na prática e colocar tudo isso à disposição das pessoas é o que realmente vem fazendo e vai fazer a diferença na vida de cada um que entrar para esse projeto. E é um valor super acessível, né? Porque eu queria tornar isso acessível para o máximo de pessoas também. Então, muito bom, a pessoa pode pagar lá em 12 vezes no cartão, um valor que é simbólico quase, por todo esse conhecimento, e isso vai mudar demais a vida de cada um deles. Eu vou falar um negócio para você, meu irmão, que para todos vocês que preço é uma coisa, valor é outra. O que você entrega nessa mentoria, assim, não tem preço, cara. Isso tem um valor inestimável, porque é o seguinte, a junção da vivência prática e da teoria é que faz diferença. Por exemplo, assim, você treinar com um treinador que nunca correu uma prova de etapas é uma coisa. Você treinar com um treinador que correu uma prova de etapas, sabe na pele o que passa tudo ali dentro, é diferente. Você ter uma mentoria de quem já passou por todos os processos, inclusive o mais doloroso da vida, que é perder a vida, é outro nível. Você entendeu? Então, cara, eu falar para você assim, isso aí não existe preço, meu irmão. Entendeu? Não existe. Sabe por quê? Isso encurta o caminho de muita gente. Hoje, assim, para a gente comer uma pizza, você gasta 70, 80 reais para você acabar comendo em 15 minutos, que não vai mudar a sua vida e você não vai lembrar dela daqui a um ano. Agora, cara, você contou algo aí para mim do Brasil Ride, dos seus 3 tiros de 20 minutos aí, que eu tenho certeza que você arrepiou na hora, você lembrou da sensação, cara, eu tenho certeza. Sim. Isso você consegue entregar. Quem consegue, eu não tenho capacidade para entregar o que você entrega dentro da mentoria. Parabéns, viu, cara? Tô feliz de ver a mentoria por dentro.
Show, show de bola. É isso, é o que um dos profissionais que me incentivou a fazer essa mentoria é o Otávio Grossi, que é um cara que estuda alta performance há 30 anos. Tem estudo publicado, acompanhou mais de 2.000 atletas. E quando a gente começou a conversar, quando ele me conheceu através de uma palestra minha, num Power Camp, depois eu fui atrás dele para eu aprender com ele sobre oratória, para melhorar a minha palestra. E aí a gente conversou sobre alta performance e ele ficou emocionado em várias vezes. Ele falou, isso, o que eu estudei nos últimos 30 anos, cara, você é o cara que mais viveu tudo isso na pele. Eu nunca vi ninguém que viveu tanto o que eu estudei nos últimos 30 anos, nas 3 décadas. Então, ele me incentivou, foi uma das pessoas que incentivou a fazer essa mentoria. Ele acompanha atletas do mais alto nível do Brasil aí. E é isso, a missão é essa. Isso, eu sou só uma ferramenta, como eu sempre comento lá para as pessoas. O esporte veio só para mostrar, de fato, o que eu tinha trabalhado, o que eu tinha construído ao longo dos 12 anos aí de vídeo de alto rendimento. E hoje eu sou só essa ferramenta que transmite essas mensagens de alguém que viveu na pele tudo isso. E a missão é ajudar as pessoas, porque hoje é também algo muito gratificante, é ver um mentorado meu atingindo os seus objetivos, vencendo uma prova, ver a evolução dele. Isso, para mim, é melhor do que quando eu ganhava a corrida. A sensação é melhor ainda. Então, essa é a missão. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, que eu conheço há anos, eu sei o quando você é feliz em ver a vitória do outro. Então, não tem meio. Para fechar, eu quero te agradecer muito por essa aula. Na verdade, tudo que você falou para mim aqui hoje, para todo mundo que vai assistir, já é uma mentoria, cara. Já é algo incrível, que já dá para eu colocar em prática hoje mesmo. Nos deu 10 minutos à noite aqui para programar o meu dia anterior. Mesmo eu tendo tudo na agenda, mas bater o olho na agenda e planejar melhor ela ali, talvez mudar alguma coisa. Isso Sim. vai fazer toda a diferença na minha vida. Espero que tenha ajudado muita gente. Falar para você que está assistindo, eu vou colocar aqui o link da mentoria de novo nos comentários. Vou deixar no comentário do YouTube também, do Ilcinho. Entra, dá uma olhada na mentoria, eu tenho certeza que pode te ajudar muito, tá bom? Ilcinho, comenta para mim um pouquinho o final aí, o que você quer deixar de mensagem para a galera? Show! Agradeço pela oportunidade de compartilhar essas mensagens, esses ensinamentos com o máximo de pessoas, por vocês me ajudarem a levar essa mensagem. E é isso, como eu disse, essa é a missão, é converter tudo isso a serviço das pessoas, é deixar um legado para o esporte, né? Então, algo que eu sempre falo também, o esporte é muito maior do que um indivíduo só, né? Eu falo sempre na mentoria, eu falo do legado do Avancini, por exemplo. Qual que é o maior legado que o Avancini está deixando para o nosso esporte? Não é ter sido campeão mundial, ter sido número 1 do mundo, é ter quebrado o paradigma e mostrado para todo mundo, e principalmente para as novas gerações, que um brasileiro é sim possível. É possível um brasileiro ir lá e ser campeão mundial, ser campeão, ser número 1 do mundo, ganhar uma camiseta dessa que está atrás aqui, que ele mandou de presente para mim, autografada ali por ele, o Manuel Fumic, como um reconhecimento de tudo que eu fiz depois do acidente. Então, o grande legado dele é essa quebra de paradigma. Então, eu desejo, e com a mentoria eu trabalho muito isso, é que vocês quebrem os seus paradigmas e enxerguem realmente o potencial que vocês têm aí dentro de vocês, e atinjam todos os seus objetivos e extraiam o máximo do seu potencial. Essa é a nossa missão. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Ilcinho, forte abraço, meu irmão. Agradeço. A gente vai marcar mais, hein? Vamos sim. Beleza? Forte abraço. Fica com Deus, meu irmão. Com Deus, grande abraço. Abraço para todos. Boa noite aí. Valeu.